descobrir o que já foi descoberto há muito tempo, que honrar o pai e a mãe não é coisa nova, não é coisa dos nossos dias, já vem desde há muito. Como sabemos, o capítulo 20 do livro de Êxodo é o livro onde está a lei dada por Deus a Moisés, e Moisés entregou ao povo de Israel. Entre tudo isso, nós vamos ler juntos o verso 12. Êxodo 20, verso 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Só mais uma vez. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma bênção com promessa. Quem honra o pai e a mãe tem mais vida, mais tempo de vida, mais anos de vida. É bom para todos nós não esquecermos isso, que já sou pai e avô, eu até bisavô, mas para aqueles que ainda não são, respeitar a mãe e o pai. Oremos ao Senhor mesmo sentados, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos e te engrandecemos, Senhor nosso Pai, porque sendo o que nós somos, o Senhor nos fez conhecer a tua palavra, para conhecer também a ti, para conhecer ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. Nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Quem somos nós? Somos o que somos, criaturas tuas que o Senhor criou, para nós te louvarmos e engrandecermos aqui neste mundo. Pai eterno, permita que essa palavra que o Senhor vai falar para nós seja usada, se não tem sido usada na vida de alguns, para respeitarmos nossos pais e nossas mães. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos, sabemos que o Senhor está abençoando. E os amados irmãos dizem, amém. Mães parecem ter um intrínseco, um dom, uma habilidade para inspirar outras pessoas. Os irmãos todos compreenderam o que eu disse? Nem todos. Alguns estavam pensando em outra coisa. Mães parecem ter um intrínseco, um dom, uma habilidade para inspirar outras pessoas. É o que nós estamos dizendo. As mães têm um jeito, uma forma de ser que os pais não têm. Isso é já muito conhecido há muito tempo. Do exemplo das mães, podemos identificar 4. Está vendo os meus dedos? Do exemplo das mães, podemos identificar 4 qualidades que ilustram como nós também podemos ser encorajadores da parte de Deus. Preste atenção ao que estamos ouvindo. O que é encorajar? Encorajar é demonstrar um certo compromisso com alguém. Encorajar expressa honra. Alguém que encoraja o outro está honrando aquela pessoa. Terceiro lugar, encorajar promove um refúgio de apoio. Imensas pessoas neste momento, amados irmãos, não têm apoio de ninguém. Não têm nenhum de apoiar a sua cabecinha. Nós, infelizmente, sabemos disso e não precisa ir para muito longe, mesmo no país em que nós estamos. Infelizmente, não é que não haja, mas não há o amor de mãe misturado aí em tudo isso, porque o amor de mãe vai para Jesus, de Jesus vai para Deus e é habilitado pelo Espírito Santo. Onde não há Deus, não há nada de jeito, amados irmãos. Então, muito bem. E o quarto encorajamento mantém uma perspectiva, uma ideia eterna.
Para a maioria de nós, amados irmãos, o mês de maio traz muitos pensamentos de nossas mães, tais como refeições familiares, festas de família e outras memórias. Mas, deixe-me expressar, nem todos estão alegres por ser hoje o Dia das Mães. Sempre quando há uma pessoa alegre, há outra triste. É verdade, este mundo é assim. Quantas pessoas talvez estão chorando por causa de memórias que vêm no Dia das Mães, enquanto outros estão festejando o Dia das Mães. Devemos pensar nisso e, se possível, apoiar alguns e encorajá-los, se está isso à nossa possibilidade, à nossa mão. Pergunta: o que há acerca das mães que é tão precioso para o nosso coração? Pode ser, por exemplo, o riso delas, o seu sacrificial amor por nós, as histórias que elas ganhavam. Também pode ser a semente espiritual que elas, as mães, plantarem em nossas vidas. Eu estava pensando agora, perguntar quem é que recebeu essa bênção da parte de sua mãe, entrada na vida espiritual. Mas eu não vou fazer isso. Mas enquanto eu vou falando, vai pensando no que eu estou dizendo. Tudo o que eu já disse, tudo o que eu estou dizendo e o que eu vou dizer nesta manhã, talvez a parte da tarde, o que eu vou dizer está sempre um contente, um feliz e o outro sofrendo. Um sofrendo a alegria de ter e o outro a tristeza que já teve e não tem. Este mundo é assim. Este mundo tem a tristeza e a alegria. Enquanto uns riem, outros choram. Não há remédio para isso. O pecado fez isso, ou o inventor do pecado fez isso, mas veio Jesus para remir e salvar tudo aquele que está debaixo do pecado. Porque em Jesus e com Jesus há sempre alegria, nem que seja alegria chorando. Porque a alegria do céu não é como a alegria da terra. Como a paz da terra não é como a paz que vem do céu. Então, notemos tudo isso nesse dia que é tão significativo para muita gente e para nós também. Quem sabe, nossas mães foram as maiores heroínas aos nossos olhos. Agora, com todos os valores que eu tenho mencionado acima, o que já falei delas, eu penso que uma das razões porque amamos nossas mães é porque elas nos encorajam de uma maneira especial. Talvez nem todos tivessem esse privilégio, é o que eu digo, mas eu estou falando e prefiro falar do que é bom. Quando somos jovens, elas, as mães, nos preparam para termos sucesso em nossas relações, em nossa vida, estabelecendo um exemplo para seguirmos. Quando adquirimos mais idade, nossas mães sondam, examinam nossas decisões com perguntas que nos ajudam a alcançar o que nós não alcançaríamos por nós mesmos. Em cada estação da vida, nossas mães nos demonstram seu incondicional amor por nós, dobrando seus joelhos diante de Deus em nosso favor, ensinando-nos a palavra de Deus e guiando-nos à idade adulta. Mas mães não são só
não são as únicas pessoas a quem Deus tem chamado e comissionado para o ministério do encorajamento. Não é só as mães que podem encorajar. Cada um de nós pode investir neste caminho de encorajar outras pessoas e não desencorajar. Há pessoas que têm o dom de desencorajar pessoas. A pessoa já está meio desencorajada e essa pessoa vem e dá-lhe uma ideia que é mesmo para enterrar. Não, vamos fazer o possível, encorajar uma pessoa se não tem essa bênção. Peça ao Senhor que o ajude a fazer. Eu tenho visto pessoas fazerem isso quando dão uma palavra que devia ser de ajuda e estão desencorajando. Com paciência, mas que fique esse alerta por aí. Principalmente no que diz respeito à vida eterna e ao conhecimento de Jesus. Porque sem Deus, nossa vida é vazia. Um filho pode-se perder se não tiver uma mãe para o encorajar. Mas se eu ou alguém puder encorajar uma pessoa, sem dúvida, Deus nos recompensará. Dia das Mães é uma coisa muito especial, não é? Certamente que é. Esse dia dá-nos a oportunidade de celebrar as pessoas a quem amamos. Deixa-me fazer uma pergunta que não precisa da resposta. Quem é que está celebrando hoje a sua mãe? Pensa nisso. Quem é que está celebrando hoje a sua mãe? Está celebrando a sua mãe ou está celebrando outras coisas? Ou está celebrando as mulheres? Hoje não é dia de celebrar as mulheres, é dia de celebrar as mães. E nem tão pouco os pais, é as mães. Dia das Mães é alguma coisa muito especial. Esse dia dá-nos a oportunidade de celebrar as pessoas a quem amamos. Todos amam as suas mães. Seja mãe biológica, seja mãe adotiva, sejam tias especiais. Há tias especiais, são quase como mães. Sejam irmãs mais velhas, às vezes servem de mãe. Sejam mães espirituais, que também há mães espirituais. O certo é que o espírito do dia das mães está especialmente em guardar a instrução da palavra de Deus. Sabia que há mães e pais espirituais? Graças a Deus, há pais e mães que são espirituais. Vamos dizer graças a Deus? Porque se não houvesse, era uma verdadeira miséria. Graças a Deus, Senhor, sejas louvado, porque se há muita miséria neste mundo, também há muita riqueza e bênção do Senhor. E quem é miserável não é porque não haja, é por alguma razão que eu não sei explicar, então eu vou ficar por aqui. Mas o certo é, fartura não falta, mas também há miséria. Porque é que há uma coisa, eu logo disse de princípio, onde há uma coisa boa em contrapartida, há outra ruim. Eu não expliquei, mas vou explicar agora. É porque com Deus é tudo bom, com Jesus é tudo maravilhoso. Sem Deus, sem Jesus, sem a bênção do Espírito Santo, é miséria de manhã até à noite. Dê as voltas que quiser, mas é isso. Mas sabem que há pessoas miseráveis, cheias de dinheiro? Não há muito tempo que eu vi que encontraram um monte de dinheiro escondido dentro de uma parede, nesta cidade aqui. Vivia em miséria e tinha o dinheiro escondido. Parece impossível coisas que acontecem, mas elas acontecem. Mas vamos continuar agora. Acerca do que estamos falando, há muita tristeza, sabemos disso. Mas, sem dúvida, Deus é bom. Vamos dizer juntos que Deus é bom? Deus é bom, aleluia. Há muita gente que se entrega suas vidas a Deus para servirem de pais
e de mães espirituais. Sabia disso? E agora, que tal fazermos alguma coisa neste sentido enquanto há tempo? Não é má ideia pensarmos nisso. Vamos voltar ao nosso assunto. Em algum ponto de tempo em nossa história, eu falando na minha e na vossa, necessitamos alguém para nos aconselhar, alguém que nos oriente a encontrar o caminho ou o destino através da nossa vida. É possível que alguém necessite de um mentor, uma pessoa que o ajude a fazer isso. Mas se ainda não tem, se alguém me escuta e ainda não tem esse mentor, essa pessoa que o possa ajudar, descoloque um ao teu dispor. É a Bíblia Sagrada. Ler a palavra de Deus não é luxo, é uma necessidade. Só ler não será suficiente. Procure, busque alguém que lhe ajude a seguir o caminho para ter um encontro com Jesus. Vou lhe dizer uma coisa. Já disse, vou repetir, e muita gente está repetindo. A nossa vida neste mundo, sem Jesus, é uma vida miserável. Não no sentido de não possuir, pode até possuir muita coisa, mas se não tem a paz que vem do céu, a paz que vem de Jesus, é uma vida miserável. Nada sabe bem, nada acontece. Há pessoas, eu tenho visto pessoas pobres que são salvas e seguem a Jesus e eles se alegram na pobreza. Tudo tem graça, tudo tem sabor, tudo é bom. Há gente que tem do melhor que há e nada satisfaz, nada torna-o contente. Vamos abrir os nossos olhos e neste dia das mães aproveitar para orar, para olhar para o nosso Pai Celestial através de Jesus Cristo. Há uma pessoa maravilhosa que te rodeia 24 horas por dia, até mesmo quando estás dormindo. É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Deus está no céu, sentado no trono. Jesus está entre o trono, sentado à direita de Deus. É o que a Bíblia diz, eu nunca vi, mas posso imaginar. Este homem, Deus mandou Jesus a este mundo para morrer e ressuscitar, para salvar a tua alma, para te dar alegria, para te dar um dia de mães feliz, para te dar uma esposa feliz. Enfim, Deus tem muita coisa para seres feliz sem teres muita quantidade de coisas dessa vida. A nossa felicidade vem do céu. E tudo isso funciona quando nós abrimos o nosso coração à pessoa do Espírito Santo que te rodeia 24 horas por dia, à espera que tu penses em Jesus e dês um passo ao encontro de Jesus. O segundo passo já é forçado e guiado pelo Espírito Santo. Estou falando certo que para uma certa pessoa, tudo o que tu precisas para ser salvo por Jesus é olhares para Ele e dizer: Senhor, eu quero ser salvo. Se tu dizes isso do coração, o Espírito Santo está te vendo, Ele vai te empurrar, Ele vai te guiar, Ele vai te levar a Jesus. O Espírito Santo não salva, quem salva é Jesus. Jesus é que é o Salvador do mundo. Jesus é que é aquele que passou o que passou na cruz do Calvário, mas também é aquele que arrebentou com as ânsias da morte e arrebentou com a morte. Jesus matou a morte quando saiu do sepulcro. Já que falei nisso, deixa-me dizer, não foi necessário um anjo para abrir a porta do sepulcro para Jesus sair. Quando o anjo abriu a porta, foi para os outros verem que Jesus já não estava no sepulcro. Jesus não precisava tirar a pedra para sair do sepulcro. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar à história que temos para contar com os irmãos. Só ler a Bíblia não será suficiente. Procure, busque
alguém que te ajude a seguir o caminho para teres um encontro com Jesus. Está escrito o que Jesus disse neste sentido. Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que se compreende que Jesus é o caminho? Jesus não é um caminho, Jesus é o artigo definido. Jesus é o caminho. Como é que se compreende que Jesus é o caminho? O que é um caminho? Um caminho é uma via que nos leva a um certo lugar. E Jesus é essa via, é esse meio, é essa coisa que nos leva à salvação. É isso que é. O caminho quer dizer isso. Mas o que é que quer dizer a verdade? Jesus disse o caminho, a verdade e a vida. Se alguém pode ser a verdade, o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. Jesus disse, se calhar, a verdade. Se ele disse, está dito, não tem mais nada a remendar. Eu fiz a pergunta, mas eu fiz a pergunta para dar a resposta. Porque Jesus disse, esse é o caminho. O caminho não é uma estrada, pode ser uma estrada, mas há caminhos no mar, há caminhos no ar, há um caminho para um certo lugar, uma direção, uma maneira para ir a um certo lugar. Um aviador não vê nada por onde ele quer ir. Tem paredes que dizem onde ele está. Ele não vê nada, contudo ele chega ao destino porque os aparelhos lhe mostram o que ele está dizendo. Não há muito tempo que eu passei num avião indo para o sul e vinha outro para o norte. Eles passaram bem perto um do outro. Eu não sou muito viajante, mas por acaso eu vi isso. Eles passam numa velocidade extraordinária, mas eles não veem o caminho, eles não sabem onde é que estão só por olhando. Eles têm aparelhos que lhe dizem. E Jesus é o nosso caminho. Jesus tem aparelhos eletrónicos e espirituais que nos levam à glória do céu. Glória seja santo nome, meus irmãos. Então Jesus disse, esse é o caminho, a verdade e a vida. Se quer alguma ajuda neste sentido, ligue para o número telefónico que é 508-617-8245. E uma voz fina lhe responderá. Há uma declaração na Bíblia que é repetida várias vezes. Está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe. Da maneira que tratas a tua mãe é importante aos olhos de Deus Altíssimo. Eu vou dizer só mais uma vez. Aproveita para não te esqueceres. Da maneira que alguém trata a sua mãe é importante aos olhos do Deus Altíssimo. Será que uma mãe é tão importante como isso? Certamente. Sem uma mãe, não há filhos. Sem uma mãe, não havia senhoras neste mundo. E o pai? A gente não está falando do pai. Espera pelo dia dos pais, a gente fala depois nos pais. Sem uma mãe, não há nada. A mãe é muito importante. Celebre, honre a sua mãe. Desonrar sua mãe não só é pecado, mas é mais do que pecado, porque Deus diz para honrar a nossa mãe. O que é honrar? Honrar é respeitar, enaltecer e mais meia dúzia de coisas. Enalteça, respeite a sua mãe. Muito bem. Deus criou as mães para serem sensíveis, dedicadas e altruístas. Isso é do melhor.
Lembro-me disto perfeitamente quando eu era grande assim. Minha mãe me dizia: querido, não faças pouco dos velhinhos. Não se pega em nada que é dos outros. E mais meio dúzia de coisas que ela sempre me dizia aqui, quando era desse tamanho assim. Eu chamo isso grande. Muito bem. Mãe é uma só. Mãe é uma só. Mãe é uma só. Mas nem todos têm só uma. Fique sintonizado. Deus criou as mães, esse parágrafo tem que ser lido mais uma vez. Quando eu estou assim parado, eu estou lutando se eu leio mais uma vez ou não. Quantas pregações que eu ouço, que eu gostava tanto que o pregador repetisse alguma coisa. É por isso que eu gosto de repetir alguma coisa, porque nós ouvimos uma coisa uma vez só, às vezes eu ouço uma coisa 3 vezes e não é o suficiente. Digam-me lá, mas os irmãos todos são mais inteligentes do que eu. Vamos resolver esse assunto. Deus criou as mães para serem sensíveis, dedicadas, altruístas. Lembro-me disto perfeitamente quando eu era pequenino. Minha mãe me dizia o que eu devia de fazer naquele tempo. De facto, eu me lembrava, ainda hoje eu me lembro, porque é que ela disse isso. Porque às vezes eu via um certo número de rapazinhos fazendo escárnio de um velhinho que mal podia andar. Eu não sei porque é que faziam aquilo. Mas eu fui logo avisado, até hoje. Não esqueceu. Mãe. Saia daqui com esse nome em si. Se alguém me está escutando em algum lugar, mãe, se não fosse tua mãe, tu nem aqui estavas. Pelo facto das mães serem muito investidas na vida dos filhos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, é muito desgostoso para elas, as mães, verem seus filhos fazerem escolhas mal feitas. Quantas mães choram hoje por escolhas tão mal feitas? Escolhi essa palavra de escolhas mal feitas para não dizer exatamente o que é. Quantas escolhas foram mal feitas que causou mal, não só à pessoa, à própria mãe e a toda a família. Queridos amigos, há um caminho para andar direito. Jesus é o caminho. Fique sabendo que não há outro caminho, outra maneira. Se com Jesus já é difícil andar neste mundo, digam-me como é que se tem uma família, como é que se encarreira uma vida, se não estivermos com Deus. Eu não estou traiçoando, eu não estou acusando de ninguém, não me estou fazendo mais do que ninguém, estou apenas alertando pelo facto das mães serem muito investidas na vida dos filhos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É desgostoso, elas têm desgosto para ver os seus filhos fazendo coisas que não deviam ter feito. No livro de Provérbios, escrito pelo grande sábio Salomão, Salomão foi o homem mais rico deste mundo, hoje não é ele. O homem mais rico e mais sábio deste mundo. Está escrito: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Outra escritura diz: o filho tolo é a tristeza do pai e a amargura daquela que o dê à luz. Provérbios 17, 25. Se tu tens pais crentes, se alguém que me está ouvindo aqui ou além tem pais crentes, fique sabendo que Deus te chamou para seguires a sua instrução. Eu quisera falar agora para 5.000 pessoas reunidas num lugar semelhante a esse, onde caibesse 5.000 pessoas. Eu aconselhava-me a dizer isso 6 vezes seguidas. Deus te chamou, se tu tens pais crentes, Deus te chamou
para seguires a sua instrução espiritual. Provérbios 1:8 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de teu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe. Não desprezes o ensino de tua mãe. Todo cristão é chamado para servir como Jesus serviu. Mas as mães parece que compreendem isto melhor do que qualquer pessoa. Mais uma vez, sim? Mais uma vez. Todo cristão é chamado para servir como Jesus serviu. Mas as mães parece que compreendem isto melhor do que qualquer pessoa. Quando se trata de seus filhos, as mães os servem de coração até que eles sejam capazes de tomar conta de si mesmo. Quando consideramos as bênçãos de Deus vindo a nós por intermédio de nossas mães, devemos honrá-las por seu amor e sacrifício demonstrado por elas a nós. Vamos dizer juntos amém? Glória a Deus. Graças a Deus por nossas mães. Como vou honrar minha mãe, visto que ela já faleceu? Perguntará alguém: como vou honrar minha mãe, uma vez que ela já faleceu? A resposta: honra suas cinzas, vendo a Jesus. Honra as suas cinzas, vendo a Jesus Cristo, que é a solução do que o homem não tem solução. Tudo aquilo que o homem não tem solução, Jesus Cristo tem solução. Tu podes honrar a tua mãe depois, tu podes honrar a tua mãe vindo a Jesus e ela já para o além. Como é que isso pode acontecer? É porque quando Jesus estiver contigo, Ele vai perdoar os teus pecados, de tudo quando tu fizeste que não devias ter feito, etc, etc, etc. E Jesus resolve o problema. A solução da nossa vida ou morte está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o povo de Deus diz amém. Como vais honrar a tua mãe este domingo? Pensa em tuas tias. Pensa nos teus primos. Pensa nos teus avós, vovô e vovó. Pensa na tua esposa. E também pensa no teu amigo predileto. Tira a tua mãe. Pergunta agora a João Melo: há por acaso alguém mais que mereça ser honrado de todos esses que mencionei? Pelo seu espírito sensível, pela sua vontade de amor, tratar de ti que sempre alguém mais tratou de ti como tua mãe? Nunca, ninguém. Alguém pode dizer muita coisa aqui que não veio nem começar. Não seja esperto. Lembra-se o que nós falamos no princípio? Devemos encorajar, não desencorajar. O que é bom e o que é ruim. Onde há uma mãe boa, pode haver uma mãe que não é tão boa. Eu não quero falar disso. Nós estamos falando de uma mãe temente a Deus, uma mãe que soube criar o seu filho. Não te esqueças da tua mãe e do teu pai. Tirando tua mãe, eu pergunto: há por acaso alguém mais que mereça ser honrado por ter espírito sensível, que serviu e te ajudou de coração e te serviu de modelo em tua vida espiritual? E uma mãe que é de Jesus tem um modelo de vida e passa esse modelo de vida aos seus filhos. Por que é que o pai não fala disso? Por que é que a Bíblia faz mais ênfase à mãe do que ao pai nesse sentido?
Já vos digo, meu pai era lavrador. Eu lembro-me perfeitamente. Eu nasci em casa de um lavrador. Ele saía de casa antes do sol nascer e chegava a casa sempre escuro, que às vezes ia com a minha mãe ao encontro dele, sabia se estava vivo, estava morto. Minha mãe era muito apagantada com isso. Eu saía de noite e vinha de noite. Eu não tive muitas experiências com o meu pai, mas com minha mãe e com minha irmã eram os meus professores. Ainda me lembro das histórias bíblicas que elas falavam, do que ela me disse, que ainda me lembro. A mãe é a mãe, o pai não faz o lugar da mãe, também a mãe não faz o lugar do pai. Mas hoje é dia das mães, viemos aqui contando com isso, é dia das mães. Honra a tua mãe, de dia e de noite. Se as coisas não estão boas por aí, dás uma voltinha que não estavas esperando dar. Vá ver tua mãe. Lembra-te da tua mãe. Faz a tua mãe feliz, nem que seja nesse dia. Se a tua mãe não teve um modelo de vida espiritual para te dar, pois paciência. Mas aquele que tem, principalmente, faça o que nós estamos falando. Não há outra pessoa que fique no lugar da sua mãe. Não há ninguém como ela. Eu vou terminar dizendo assim: honre sua mãe. Hoje é dia de mães, honre a sua mãe. Deus vos abençoe rica e poderosamente e que essas palavras que tens ouvido, o Senhor as possa desenvolver no vosso coração. Nós estamos nos aproximando do fim de nossa reunião. Temos o prazer de convidar nosso amado irmão pastor Rafael, que está subindo aqui, e ele vai estar orando por as pessoas que ouviram essa mensagem e por mais alguma coisa que esteja em seu coração, na sua ideia, e todos nós ficamos em pé enquanto ouvimos essa oração e oramos também ao Senhor, terminando nossa reunião. Soberano Deus, graças te damos, Pai eterno, por mais uma manhã maravilhosa na tua presença, Senhor amado. Nós te agradecemos por esse dia especial, dia de mães, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor amado, pelas mães que estão aqui presentes, pelas que não estão aqui presentes, por todas as mães que na verdade são mães de uma ou de outra forma. Nós te agradecemos, Senhor amado, que a tua presença permaneça no coração de cada uma, Senhor, e nos ajude, Senhor amado, a estarmos em unidade, em comunhão, também como pais, como família, Senhor amado, amando-nos uns aos outros, como diz a tua palavra. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor amado, por cada vida que está aqui necessitando de uma operação tua, de um milagre, Senhor, de um sinal, de um prodígio, Senhor amado. Senhor amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor pode vir ao encontro de cada um nesta manhã, Senhor, onde quer que a nossa voz ecoe, Senhor amado, que a tua presença transforme, que a tua presença transforme vidas, Senhor amado. Jesus amado, nós somos limitados, mas tu não és, Pai eterno. Senhor, opera para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço pela tua palavra nesta manhã, Senhor amado. Continua usando o teu servo para a honra e glória do teu nome. Continua dando crescimento à tua igreja, e tanto espiritualmente como fisicamente, Senhor, e que possamos olhar somente a ti como ator e consumidor da nossa fé. Por tudo isso nós te agradecemos, Pai Santo. Eu te peço, neste momento, leva-nos aos nossos lares, dá-nos uma semana muito abençoada na tua presença, ó Deus, porque é em nome do teu Filho amado que nós te pedindo, orando, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. E todos dizem amém. Temos terminado, amados.